Há momentos em que quase penso que não tenho certeza do que eu absolutamente sei, canta o rei Mongkut da Tailândia, interpretado por Yul Brynner, no filme musical de 1956, The King and I. Mesmo depois de quase 40 anos desde sua morte, Brynner continua sendo lembrado com carinho por sua interpretação icônica do rei. Conhecido por seu temperamento explosivo, tanto na tela quanto fora dela, a imagem pública de Brynner era a de uma figura complexa e imprevisível. No entanto, a verdade sobre o homem por trás do famoso papel esteve escondida por quase 40 anos, até agora. Hoje, estamos prestes a revelar o segredo que a filha de Yul Brynner manteve oculto por quase 4 décadas. Você não vai querer perder essa revelação. Ele perdeu a maior luta de sua vida contra o câncer de pulmão. O lendário ator Yul Brynner faleceu há 38 anos, no dia 10 de outubro de 1985, aos 65 anos, após uma batalha de 2 anos contra o câncer de pulmão. Ele morreu no hospital de Nova York e suas cinzas foram posteriormente enterradas no mosteiro ortodoxo Saint-Michel-de-Bois-Aubry. Embora seja sempre doloroso quando alguém sucumbe a uma doença tão devastadora, o ato final de Brynner continua sendo um dos legados mais comoventes e duradouros da luta de um ator contra o câncer. A jornada de Brynner teve suas dificuldades. Depois de sofrer uma lesão nas costas, ele deixou a companhia de circo, mas a dor que suportou o levou a buscar alívio através de narcóticos, desenvolvendo eventualmente uma dependência. Quando adolescente, Brynner enfrentou a dura realidade do vício em drogas e, apesar dos esforços de sua família para ajudá-lo, levou tempo para superar a doença. Ele passou 1 ano em Lausanne, na Suíça, onde recebeu tratamento para seu vício em uma clínica e no Hospital Universitário de Lausanne, apoiado financeiramente por sua tia Vera Dmitrievna Blagovidova-Brynner, uma médica treinada. O tratamento, que incluiu hipnoterapia, teve um impacto profundo na saúde de Brynner, e ele nunca mais usou drogas ilícitas. No entanto, seu vício mudou para os cigarros, que eventualmente afetaram seus pulmões e contribuíram para sua saúde em declínio, levando à sua morte. Antes de falecer, com o apoio da Sociedade Americana de Câncer, Brynner gravou um anúncio de serviço público que incluía um trecho de sua entrevista para o Good Morning America. Poucos dias após sua morte, essa mensagem foi transmitida nas principais redes de televisão dos Estados Unidos e ao redor do mundo. No vídeo, Brynner, totalmente ciente da gravidade de sua condição, fez um apelo sincero sobre os perigos do tabagismo. Ele olhou diretamente para a câmera e disse: "Agora que eu me fui, eu digo a vocês, não fumem. O que quer que façam, apenas não fumem. Se eu pudesse voltar atrás e não ter fumado, não estaríamos falando sobre câncer. Eu estou convencido disso." Na entrevista de onde o trecho foi retirado, Brynner expressou o mesmo sentimento. "Se eu pudesse voltar atrás e não ter fumado, não estaríamos falando sobre câncer. Eu estou convencido disso." Sua quarta esposa, Kathy Lee, uma ex-bailarina, deu seu consentimento para exibir o vídeo, entendendo o poderoso potencial que ele teria para influenciar os outros. Na época, Brynner estava entre os nomes mais reconhecíveis do mundo, como foi destacado. Susan Islan, da Sociedade Americana de Câncer, afirmou: "Este é o mais poderoso protesto contra o tabagismo que já criamos. Seu impacto é ampliado pela fama global de Yul Brynner." Apesar de ter sido diagnosticado com câncer em 1983, Brynner ignorou os conselhos médicos e continuou se apresentando por todo o país, enfrentando a exaustão causada pela quimioterapia e pelos tratamentos de radiação. Refletindo sobre sua resiliência, Brynner disse uma vez em uma de suas últimas entrevistas: "Acho que a disciplina que ganhei ao longo de 53 anos no mundo do show business tem sido incrivelmente útil com meus desafios físicos, seja um acidente no circo quando eu tinha 17 anos ou a doença grave que enfrentei mais recentemente."
Sua carreira inicial foi variada e aventureira, começando como artista de trapézio na França e depois se apresentando como guitarrista em casas noturnas russas. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como locutor de rádio de língua francesa para o Escritório de Informação de Guerra dos Estados Unidos, antes de se mudar para os Estados Unidos em 1941. A filha de Yul Brynner compartilhou uma parte oculta de sua vida. Victoria revelou que seu pai, Yul Brynner, carregava uma profunda amargura em relação ao seu pai, Boris, que abandonou a família em 1932, em meio ao crescente conflito entre China e Japão. Crescendo em Pequim após a partida do pai, a família de Brynner fugiu para Paris em 1932 para escapar da Guerra Sino-Japonesa. Antes disso, em 1927, Brynner, junto com sua mãe Marouzia e sua irmã mais velha Vera, emigrou de Vladivostok, na Rússia, para Harbin, na China, onde frequentaram uma escola operada pela YMCA. Em 1930, o pai de Brynner lhe deu um violão acústico de presente de aniversário, um presente que moldou profundamente seu caminho artístico. As aulas de música que se seguiram, combinadas com a curiosidade e criatividade inatas de Brynner, o impulsionaram a dominar o violão e estudar música clássica e contemporânea. Sua irmã Vera, uma cantora de ópera treinada classicamente, também desempenhou um papel fundamental em sua educação musical. Com anos de dedicação, Brynner se tornou um guitarrista e cantor habilidoso. Em 1933, com a ameaça de guerra se aproximando entre China e Japão, Brynner, sua irmã Vera e sua mãe se mudaram para Paris. Em 15 de junho de 1935, Brynner, com 14 anos, fez sua estreia no palco no cabaré Hermitage, onde tocou violão e cantou em russo e romani. Esse sucesso marcou o início de sua carreira nos clubes noturnos de Paris, onde frequentemente se apresentava ao lado de sua irmã, encantando o público com canções russas e romani. Enquanto frequentava um liceu local para estudar francês, Brynner ganhou reputação por sua personalidade forte e envolvimento frequente em brigas. No verão de 1936, Brynner trabalhou como salva-vidas em um resort de praia em Le Havre. Foi lá que ele se juntou a uma trupe de circo francesa, treinando como acrobata de trapézio e se apresentando com eles por vários anos. No entanto, após sofrer uma lesão nas costas e suportar dores intensas, ele foi forçado a deixar o circo, recorrendo a narcóticos para aliviar a dor. Durante uma visita para comprar ópio, Brynner se cruzou com Jean Cocteau, que se tornaria um amigo para a vida toda. Cocteau o apresentou a um círculo de artistas influentes, incluindo Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marcel Marceau e Jean Marais, inserindo Brynner no vibrante mundo boêmio de Paris. Essas conexões e experiências influenciariam significativamente sua carreira multifacetada como ator, diretor e produtor. Ela também revelou o impacto duradouro de O Rei e Eu em seu pai. Ela se lembrou de sua profunda admiração ao ver pela primeira vez a versão restaurada de O Rei e Eu nos cinemas há poucos anos. Embora tenha crescido assistindo ao filme em casa, ela recorda com carinho de estar sentada no colo de seu pai aos 5 ou 6 anos de idade durante essa primeira experiência cinematográfica. Nascida em 1962, filha de Brynner e da modelo chilena Doris Kleiner, Victoria teve uma vida repleta de glamour e celebridades. Sua madrinha era Elizabeth Taylor, a melhor amiga de sua mãe era Audrey Hepburn, e seu pai frequentemente se relacionava com ícones culturais como Jean Cocteau e Pablo Picasso. Hoje, Victoria é presidente da Stardust Brands, onde faz a ponte entre marcas de luxo e talentos criativos. Entre suas memórias mais queridas, O Rei e Eu ocupa um lugar especialmente especial. Eu nunca consegui superar o final. Eu estava sempre soluçando, ela confessa, referindo-se à cena final emocional do rei. Eu vi várias vezes na Broadway e em Londres.
Eu sei cada palavra, cada letra. As lembranças mais afetuosas de Victoria sobre seu pai geralmente giram em torno de sua interpretação lendária do rei. Yul Brynner deu vida ao papel pela primeira vez na Broadway em 1951, ganhando um Tony Award, e depois conquistou um Oscar pela sua performance na adaptação cinematográfica de 1956. Após atuar em outros filmes notáveis, incluindo Os 10 Mandamentos e 7 Homens e um Destino, Brynner retornou ao papel de O Rei e Eu em várias produções, incluindo uma remontagem premiada com Tony em 1977 e uma extensa turnê nacional. Sua dedicação ao papel permaneceu inabalável até sua morte por câncer de pulmão em 1985. Ele estava incrivelmente orgulhoso de seu Oscar e do impacto que o filme teve em sua vida. Victoria recorda. A remontagem da Broadway trouxe-lhe um sucesso renovado e apresentou o papel a uma nova geração. O legado de Brynner continua vivo, com adaptações de seus filmes previstas para o futuro, como Os Sete Magníficos e Westworld. Refletindo sobre esses projetos, Victoria acredita que seu pai ficaria tanto intrigado quanto honrado. Eu acho que ele gostaria. O filho de Yul Brynner, Rock Brynner, também revelou informações surpreendentes sobre seu pai. Em 1991, Rock Brynner, único filho de Yul Brynner, publicou uma memória intitulada Yul, o homem que queria ser rei. Uma memória de pai e filho. O livro oferece uma análise profunda da vida do homem por trás da coroa icônica. Seu filho, Yul Brynner Jr., apelidado de Rocky, em homenagem ao famoso boxeador Rocky Graziano, compartilhou que seu pai podia ser difícil às vezes e admitiu: ele ficava um pouco louco às vezes. Rock, cofundador da rede de restaurantes Hard Rock, compartilhou que seu pai passou por mudanças profundas nos 2 últimos anos de sua vida enquanto lutava contra o câncer. Yul Brynner, em seus últimos anos, deserdou seus 5 filhos, deixando sua herança inteiramente para sua 4ª esposa. Embora Rock reconhecesse que o livro pudesse retratá-lo como o filho ingrato, ele enfatizou que foi escrito com profundo carinho. Yul foi uma figura extraordinária, mágica e incrível, comentou. A memória aborda temas de poder, explorando como Brynner passou a exercê-lo, como isso moldou sua vida e se no final lhe trouxe felicidade. Rock concluiu que não trouxe. Ele descreveu seu pai como não um típico garoto americano e observou que sua aparência exótica e marcante limitou suas oportunidades com os executivos de estúdios de Hollywood, que Yul desprezava. Sua personalidade frequentemente difícil fez dele uma figura desafiadora para se trabalhar mais de uma vez. Na metade da década de 1980, Yul Brynner já havia superado seus anos mais rebeldes e focado em atividades mais intelectuais. Durante esse período, Rock Brynner escreveu sua biografia, Yul, o homem que queria ser rei, enquanto completava seu doutorado em História Americana na Universidade de Columbia, com especialização em História Constitucional. Publicado 4 anos após a morte de Yul Brynner, aos 65 anos, a biografia desmascarou alguns dos mitos que Yul havia criado sobre si mesmo, oferecendo uma visão mais nuançada de um homem cujo ego enorme às vezes obscurecia seu afeto genuíno por seu filho. Refletindo sobre isso, Rock Brynner disse: é um estudo de como um filho se modela no pai e depois precisa se distanciar dele mais tarde na vida. Em uma entrevista de 2001, ele reconheceu candidamente as dificuldades de ser filho de uma figura icônica, embora tenha acrescentado: com todo o sofrimento neste mundo, eu não derramaria muitas lágrimas por aqueles que tiveram infâncias privilegiadas. Rivalidades famosas durante sua carreira, seu temperamento horrível como um narcisista. Embora Yul Brynner seja mais lembrado por sua interpretação icônica de Mongkut, o Rei do Sião, ele também estrelou outros filmes célebres, como Os 10 Mandamentos, Os 7 Magníficos e Westworld.
Sua carreira foi repleta de histórias de egotismo e comportamento exigente, características que muitas vezes se estendiam às suas interações com outros atores, como Steve McQueen e Ingrid Bergman. No ano em que Yul Brynner ganhou seu Oscar, Ingrid Bergman levou para casa o prêmio de melhor atriz por seu papel ao lado dele em Anastasia. No entanto, Bergman se lembrava vividamente do comportamento difícil de Brynner no set. Quando eles foram apresentados pela primeira vez, a atriz sueca, um pouco mais alta que Brynner, perguntou se ele preferiria subir em uma caixa nas cenas, para esconder a diferença de altura. Ele a olhou friamente e respondeu: "Eu não vou fazer isso em cima de uma caixa. Vou mostrar ao mundo o quanto você é uma égua." Apesar de seu comportamento, Bergman continuou a receber elogios, coletando 3 prêmios em rápida sucessão depois disso. A notória paranoia de Brynner sobre sua imagem também surgiu durante os Sete Magníficos, 4 anos depois, levando a tensões com o coestrela Steve McQueen. Para garantir que parecia mais alto que McQueen, Brynner teria criado um pequeno montículo de terra para ficar durante suas cenas, apesar de ser ligeiramente mais baixo. McQueen, por sua vez, discretamente chutava a terra para longe sempre que podia. Ele também fazia questão de ofuscar Brynner, frequentemente brincando com sua arma ou mexendo com seu chapéu de cowboy enquanto Brynner dizia suas falas. Em cenas de grupo, como quando os 7 atravessam um rio a cavalo, McQueen se inclinava para pegar água com seu chapéu, desviando a atenção da cena como um todo. Em determinado momento, Brynner, com sua cabeça careca brilhante, disse irritado: "Se você não parar com isso, vou tirar meu chapéu, e então ninguém vai olhar para você pelo resto do filme." McQueen, irritado, respondeu: "Tire suas mãos de cima de mim." Mas ele havia encontrado seu igual. Brynner, tão imponente e arrogante quanto o rei que interpretava, permaneceu inabalável. Mesmo quando McQueen mais tarde implorou por perdão enquanto estava à beira da morte. Em sua autobiografia, o coestrela Eli Wallach contou como Brynner contratou até um assistente para contar quantas vezes McQueen tocava seu chapéu enquanto Brynner falava. McQueen admitiu: "Nós não nos dávamos bem. Brynner veio até mim na frente de muita gente e me agarrou pelo ombro. Ele estava bravo por algum motivo. Ele não sabe montar bem e não entende nada de armas, então talvez tenha achado que eu representava uma ameaça. Eu estava no meu elemento, ele não estava. Quando você trabalha numa cena com Yul, espera-se que fique completamente parado, a 3 metros de distância. Bem, eu não trabalho assim, então me protegi." Após seu papel em O Rei e Eu, o visual icônico de Brynner, seu olhar intenso, sobrancelhas arqueadas e cabeça careca, se tornou mundialmente famoso. O trabalho de Yul em O Rei e Eu foi incomparável, disse Charlton Heston. Seu ego, já grande, só cresceu, e ele insistiu que nunca seria fotografado com outros atores carecas, dizendo ao seu agente de imprensa: "Nada de fotos com carecas." Em sua autobiografia de 2012, Drop the Names, Famous Men and Women as I Knew Them, Frank Langella compartilhou anedotas sobre o comportamento nem sempre encantador de Brynner durante o tempo que passaram em Nova York. Langella, que se apresentava como Drácula no Martin Beck Theatre, enquanto O Rei e Eu estava em cartaz no St. James Theatre, lembrou que Brynner estava constantemente obcecado com seu reflexo. Yul nunca estava longe de um espelho de corpo inteiro, e a palavra eu saía de seus lábios mais frequentemente do que qualquer outro ator que eu já conheci, escreveu Langella. Uma das histórias mais inquietantes de Langella envolveu os preconceitos raciais de Brynner. Ele lembrou que foi transportado por Brynner em uma limusine branca de 6 metros de comprimento. Durante o trajeto, Brynner demonstrava com orgulho os recursos do carro, incluindo um conjunto de grandes luzes estroboscópicas que ele direcionava para Langella e sua esposa, Ruth. "Isso é caso negros ataquem meu carro", explicou Brynner. "Eu brilho essas luzes neles e clico várias vezes.
Eles acham que estão sendo fotografados e correm para longe. A atitude de Briner em relação ao público também era notoriamente arrogante. Langella se lembrou de que o ator havia providenciado um elevador especial no teatro, grande o suficiente para acomodar sua limusine, para que ele pudesse entrar sem precisar lidar com os fãs. Ele também reclamava frequentemente sobre o público, dizendo a Langella em uma noite: "Eles eram uma porcaria, eu não me curvaria, eu lhes dei a minha bunda." Quando Briner voltou aos palcos na década de 1980 para reprisar seu papel como Moncut, ele se gabou de como lidava com os espectadores indisciplinados. "Tivemos umas senhoras risonhas. Provavelmente tomaram martinis demais antes do almoço, então eu mandei elas ficarem quietas. O teatro é meu palácio, e eu posso dizer o que elas devem fazer." O comportamento de Briner permaneceu consistentemente extravagante ao longo de sua carreira. Durante sua ascensão à fama, ele exigiu que fosse construído um elevador especial no teatro da Broadway, onde O Rei e Eu estava em cartaz. O elevador era grande o suficiente para acomodar sua limusine, garantindo que ele pudesse entrar e sair sem jamais enfrentar a multidão. Em 1965, quando estrelou ao lado de Marlon Brando em Morituri, Briner eclipsou seu co-estrela ao insistir que uma plataforma de pouso fosse construída no navio onde estavam filmando para que seu helicóptero privado pudesse buscá-lo ao final de cada dia. Ray Harryhausen, que trabalhou em Os Sete Magníficos, lembrou de Briner como um bom ator, mas reconheceu sua natureza difícil e mal-humorada, exigindo frequentemente muito. O agente de Briner, Robbie Lantz, revelou que o contrato do ator estava cheio de especificações incomuns. Briner exigia cores específicas de carpetes para seu trailer, o tipo de lenços e garrafas de água, e até suítes de hotel com condições imperiais, como telefones de descagem por toque com cabos de 4 metros, cortinas blackout para dormir, apenas ovos marrons para o café da manhã e garrafas de vinho extremamente caras. Naquela época, Briner já havia conquistado uma reputação de tirano dentro da comunidade teatral, com inúmeras histórias circulando sobre seu tratamento severo com a equipe de produção e suas ameaças frequentes de despedir pessoas. Ele se orgulhava de sua natureza exigente, dizendo uma vez ao apresentador de televisão Bill Boggs: "Sou implacável nas coisas do teatro. Os preguiçosos devem ter medo de mim. Qualquer madeira morta que eu encontrar, eu simplesmente quebro." Apesar de seu temperamento explosivo, Briner insistia que não tinha necessidade de psicoterapia. "O dia em que alguém me esticar em um sofá, estarei bêbado ou morto", ele declarou, famoso. O ator Anthony Rapp compartilhou algumas memórias vívidas de seus primeiros dias na indústria, especialmente seu tempo atuando em O Rei e Eu aos 10 anos. Rapp se lembrou de um encontro com Briner, que interpretava o papel principal de Moncut. "Eu estava perto de algumas pessoas quando estava crescendo. Yul Brynner não era uma pessoa muito legal", disse Rapp. "Então eu acho que aprendi o que eu não queria ser na indústria. Brynner podia ser bem desagradável." Em uma escala de 1 a 10, Rapp lhe deu nota 9. Ele também contou uma vez em que Brynner lhe deu um soco no estômago nos bastidores por ele ter ficado no caminho. Ele disse: "Sai da minha frente!" Era nos bastidores, no escuro. Ele estava interpretando o rei há 30 anos naquela época, então acho que ele achava que era o rei. Se isso acontecesse em 2019, seria uma história bem diferente. Quando Brynner fez o teste para O Rei e Eu em 1950, disseram-lhe que o show seria um veículo para Gertrude Lawrence, que interpretava Anna, a governanta inglesa dos filhos de Moncut. No início, a reação do público a Brynner foi menos do que favorável. Mais tarde, ele se lembrou de um espectador particularmente irritado que jogou um sapato nele no palco. "E era um sapato perfeitamente utilizável", Brynner brincou. "O homem devia me odiar muito,
Briner também gostava de manter o mistério sobre suas origens vivo, muitas vezes brincando sobre as diversas histórias em circulação sobre sua vida inicial, incluindo uma que afirmava que seu pai era de descendência mongol. Em vários momentos, Briner alegou ter nascido Taiji Khan na ilha Sakhalin, na costa da Sibéria. No entanto, biógrafos posteriores descobriram que ele, na verdade, nasceu Yuli Borisovich Briner, em Vladivostok. Ele também forneceu anos de nascimento conflitantes, citando às vezes 1915, 1917, 1920 e 1922. Quando questionado sobre as datas de nascimento que mudavam, Briner respondeu com a arrogância característica, declarando: "Mortais comuns precisam de apenas um aniversário." Sua verdadeira data de nascimento, 11 de julho de 1920, foi finalmente confirmada pela inscrição em sua lápide. No entanto, seu gosto por criar histórias exageradas permaneceu constante ao longo de sua vida. Entre os muitos contos exagerados que contou, estava um sobre ter lutado pela Brigada Internacional durante a Guerra Civil Espanhola. No estilo clássico de Briner, o ator tinha várias ideias sobre o que deveria ser inscrito em sua lápide. Algumas de suas sugestões incluíam as frases "Eu cheguei" e "Aqui jaz um homem que adorava crianças de todas as variedades." No entanto, quando chegou a hora, seu local de descanso final, em um cemitério na região de Loire, na França, traz apenas seu nome, junto com as datas de seu nascimento e morte. Um pedido que não foi cumprido. Briner também era conhecido por seu amor pela fotografia, capturando não apenas sua própria imagem, mas também a de outras pessoas. Sua obsessão com sua aparência o levou a ultrapassar seus limites físicos, especialmente quando soube que interpretaria o faraó Ramsés II no filme Os 10 Mandamentos de 1956, estrelado ao lado de Charlton Heston como Moisés. Ansioso para não ser ofuscado pelo imponente Heston, Briner se certificou de estar em sua melhor forma para o papel. No mesmo ano, a dedicação de Briner a seu regime de exercícios valeu a pena quando ele interpretou o Rei Mongkut da Tailândia na adaptação cinematográfica de O Rei e Eu. Sua performance lhe rendeu o Oscar de melhor ator, consolidando ainda mais seu status lendário no cinema. Além de sua atuação, Briner era um fotógrafo habilidoso, capturando imagens icônicas de celebridades como Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Anthony Quinn, Sophia Loren, Mia Farrow e Audrey Hepburn, mostrando seu talento atrás das câmeras, sua sexualidade duvidosa e casos amorosos. Yul Brynner teve um relacionamento discreto, mas apaixonado, com o ator Hurd Hatfield, conhecido por seu papel em O Retrato de Dorian Gray, 1945. No início de sua carreira, Brynner também posou para ousadas fotos de corpo inteiro tiradas pelo renomado fotógrafo George Platt Lynes. Naquela época, reconhecer abertamente relacionamentos do mesmo sexo ou se identificar como gay acarretava grandes riscos sociais e profissionais, com sérias consequências devido aos preconceitos generalizados e às restrições legais. A colaboração de Brynner com George Platt Lynes, um fotógrafo conhecido por seus retratos íntimos de homens nus, gerou rumores persistentes sobre sua bissexualidade. Essa conexão, combinada com seus supostos relacionamentos românticos com homens, levou a especulações generalizadas sobre sua identidade sexual. Apesar do impacto potencial que tais revelações poderiam ter em sua carreira de ator, Brynner participou dessas sessões fotográficas provocativas, lançando luz sobre os aspectos mais ocultos de sua vida pessoal. Ao longo de sua vida, Brynner teve 4 casamentos e uma série de casos altamente divulgados com atrizes como Marlene Dietrich, Judy Garland e Joan Crawford. Apesar de seus relacionamentos secretos com homens, incluindo encontros supostamente com o poeta e cineasta Jean Cocteau, Brynner nunca abordou publicamente sua bissexualidade.
Seus relacionamentos com homens foram mantidos afastados da imprensa, que o retratou como um marido dedicado à atriz Virginia Gilmore. Durante a exibição original de O Rei e Eu, Brynner estrelou ao lado da lendária Gertrude Lawrence, com quem também teve um caso. Em 1952, tanto Brynner quanto Lawrence ganharam prêmios Tony por suas atuações. No entanto, Brynner ficou aparentemente desapontado por ter sido nomeado melhor ator coadjuvante, em vez de melhor ator. Quando Lawrence faleceu inesperadamente naquele setembro, a resposta de Brynner foi menos sobre luto e mais sobre a percepção de que seu nome agora seria elevado ao status de protagonista. Antes de sua ascensão ao estrelato, Brynner lutou com papéis menores e trabalhos diversos. Durante esse período, teve um breve caso com o ator Herb Hatfield, conhecido por seu papel em El Cid, ao lado de Charlton Heston. Esses anos foram fundamentais para moldar tanto a vida pessoal de Brynner quanto sua carreira em ascensão, influenciando a trajetória de sua persona pública. Aqui está quem herdou o dinheiro de Yul Brynner após sua morte. Quando Brynner faleceu aos 65 anos em Nova York, cercado por seus filhos e esposa, seu testamento revelou alguns detalhes surpreendentes. O ator vencedor do Oscar e do Tony, com um patrimônio líquido estimado de 10 milhões de dólares, deixou partes de sua herança para membros da família e amigos. No entanto, seu testamento também continha omissões notáveis, deixando algumas dúvidas sobre quem, de fato, herdou sua fortuna. Brynner fez disposições específicas em seu testamento para seus 3 filhos biológicos. Para seu filho, Rock, ele deixou todas as suas ações nos Hard Rock Cafés de Nova York e Delaware, possivelmente apreciando a ironia dos nomes coincidentes. Além disso, Rock recebeu uma generosa quantia de 50 mil dólares. A filha de Brynner, Lark, foi legada 25 mil dólares, enquanto sua filha Victoria recebeu um fundo fiduciário de 100 mil dólares, juntamente com mais 50 mil dólares como um acréscimo. Décadas depois, Victoria publicaria uma coleção das fotografias de seu pai, observando que elas eram uma parte importante de seu legado artístico. No entanto, os filhos adotivos de Brynner, Mia e Melody, foram notavelmente excluídos de seu testamento, o que não haviam disposições não especificamente mencionados, o que significa que a única forma de os adotivos herdarem seria se Kathy Lee, sua esposa na época, falecesse e deixasse a eles a parte dela. Parecia que Brynner havia criado um trust separado, às vezes referido como testamento vital, para eles. Quanto a Kathy Lee, sua 4ª e última esposa, Brynner garantiu que ela seria bem cuidada após sua morte. Ele deixou para ela 2 propriedades, um apartamento na United Nations Plaza, em Nova York, e o Le Manoir de Criquebeuf, em Cambremer, na França. Além disso, Brynner presenteou-a com muitos de seus bens pessoais, incluindo seus carros, talheres de prata, obras de arte, livros e itens domésticos. Brynner também não esqueceu seus amigos. Ele deu uma pintura em aquarela de barcos para seu amigo Robert Lantz e uma pintura abstrata de Vasarely para Michael Lind. Como fotógrafo e autor, Brynner tinha uma profunda apreciação pelas artes. Seu legado perdura como uma figura icônica de O Rei e Eu, celebrada como um dos atores que mais tempo atuaram na Broadway. Obrigado por nos acompanhar enquanto exploramos a vida intrigante de Yul Brynner e as percepções compartilhadas por sua filha. Desde seus papéis lendários até as histórias pessoais que geraram tantas especulações, o legado de Brynner continua a cativar. Agora, gostaríamos de ouvir seus pensamentos. O que você acha da confirmação desses rumores de longa data? Algo nesta história te surpreendeu ou mudou sua visão sobre o ator lendário? Deixe um comentário abaixo. Suas opiniões e perguntas são sempre bem-vindas. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.